Ok, pessoal, de volta às informações chegando aqui. Olha, agora, nesse momento, na Granja Guarani, 6 graus. Jefferson, obrigado, hein? 6 graus na Granja Guarani. E no Soberbo, agora, são 18 horas, né? 5 graus no Soberbo. 5 graus no Soberbo. Lógico que ali sempre é mais frio, né? Mas isso indica que se agora está 5 graus no Soberbo, indica que às 3 da manhã a gente pode ter uma temperatura aí de 0 grau. A Lia fez um comentário aqui, que pena o DPO sair do bairro de São Pedro. Moro na Granja Primor e eles devem voltar, sim. O bairro precisa muito deles, e além do acesso rápido a outros bairros. Exatamente, Lia. Agora vamos aguardar aí a posição do governo, né? Que o governo tem que ver o que houve ali no prédio onde ficava o DPO do bairro de São Pedro, né? Que é o prédio do tiro de guerra. Então tem que saber, a gente tem que saber o que aconteceu. Bom, muito frio, o Marcão chegou dizendo para a gente que na casa dele, na Jorge Lossi, está 7 graus, mas já caiu para 6, já caiu para 5 lá no alto. Professor Marcão, boa tarde. Boa tarde, Hélio, é uma honra estar aqui, boa tarde, telespectadores. Estamos chegando aí no nosso inverno como era antigamente, né? Minha mãe estava falando que quando ela era jovem, era esse perfil de temperatura nessa época do ano. Né? Eu abri hoje falando exatamente sobre isso, né? Quando eu era criança, lá no... Não, Jorge Lossi não, era na Amaral Peixoto. Mas eu morei na Jorge Lossi também. E o frio, ele era um pouco diferente de hoje, né? Só que hoje nós temos uma população pobre muito grande, coisa que não tínhamos naquela época. Porque eu abri falando hoje a preocupação, né? Morador de rua. Naquela época não tinha morador de rua. Hoje tem. Mas tem o sopão. Tem o sopão se o cara quiser ir. Se ele não quiser ir, ele vai ficar ali. Então, foi uma época diferente. Era um frio muito seco. Esse ano não está tão seco ainda, porque nós tivemos chuvas há 2 dias atrás. Agora, se ficar uma semana assim, é até perigoso. É bem complicado. E assim, até para a gente pensar assim, um pouquinho, né, sobre a nossa cidade, quando a gente busca, quando eu nem era nascido, 1970... Também não é isso tudo não, né? Não, eu nasci em 71. A gente tinha relatos, né, no jornal, se buscar, de problemas com relação a você estar começando a ter pessoas pedintes na rua. Me lembro de algumas reportagens. O próprio Jornal Diário faz uns resgates de algumas reportagens antigas e estava se iniciando. Né? Era um problema que espantava ter pedintes na rua. E é uma coisa que a gente tem observado que nos últimos 6, 7 anos haviam períodos que vinham pedintes para Teresópolis. Né? Você tinha um deslocamento de pessoas que não eram da cidade e vinham para cá para, enfim, fazer essa ação de recolher dinheiro, né, pedindo para as pessoas. E o que a gente tem visto ultimamente, e principalmente depois da pandemia, né, que a gente tem visto isso de uma certa continuidade. Né? Você está vendo que não é só alguém que vem de vez em quando. E isso tem a ver com a situação econômica como um todo. Né? A gente hoje está passando por um problema que eu confesso a você, outro dia eu perguntei para um amigo meu que é economista, e ele falou, Marcão, eu não sei por quê. Era para a gente estar tendo deflação. Era para os preços estarem caindo. Por quê? Porque você tem uma redução da atividade econômica, você tem as pessoas perdendo, muitas perderam seu emprego, outras conseguiram recuperar o emprego, mas com uma renda inferior. Eu digo por mim mesmo, eu reduzi grade em algumas escolas, né? A gente teve uma redução. Então, se a oferta de dinheiro na mão diminuiu, era para os preços terem também se segurado. E o que a gente tem visto aí, saiu o relatório anteontem da Getúlio Vargas, o IGPM anual, em 12 meses, 38%. E nos primeiros 6 meses, perto de 17%. Absurdo isso. De onde é que está vindo isso? Eu confesso a você que eu não sei. Eu acho que é especulação do empresário. Eu tenho, por exemplo, você já está vendo, a gasolina começou a baixar. A gasolina em alguns postos chegou a baixar 45 centavos. Ela chegou a 6,45 e já está hoje, ela está a 5,80
5,88 em alguns postos aqui, já está 5,88. Por quê? Começou todo mundo a reduzir o consumo de gasolina. Aí eles se viram quase que obrigados, vamos baixar o preço porque está vendendo menos. Aí começou a concorrência nos postos, aqui em Teresópolis. A gente já está vendo isso. Eu não tenho carro, então eu não sei. Pois é, então a gasolina chegou a 6,45. Nossa, 6? 6,45. Eu tinha feito uma aposta com um taxista amigo meu que ia chegar a R$6. Ela já chegou a 6,45 e ela já diminuiu. Ela já está hoje em alguns postos 5,88. A questão da gasolina, é até uma coisa Eu quero falar do arroz, do feijão e do óleo. Pois é, exatamente. Porque o que acontece? Olha que situação maluca, né? Eu, antes de vir para cá, você tinha colocado da pauta, né? E eu dei uma pesquisada, dei uma estudada. E assim, o que está acontecendo? As economias do mundo, né? O hemisfério norte, estão injetando dinheiro na economia, né? Os governos, os bancos centrais, né? Eles estão liberando dinheiro na economia. Até um detalhe interessante. O nosso Banco Central aqui do Brasil, ele só tem um compromisso legal, que é a questão da inflação. Ele não tem um compromisso legal de garantir políticas públicas que gerem emprego. O Banco Central dos Estados Unidos, não. Ele tem uma obrigação legal de garantir a inflação baixa, mas também tem uma obrigação legal de garantir a oferta de emprego. E aí, Hélio, o que acontece? A gente tem hoje, né, já nos últimos, esse primeiro semestre de 2021, o Banco Central americano continua injetando dinheiro na economia americana, só que a expansão de emprego não está alta. Eles tinham, agora saiu um relatório, parece que nessa semana, que eles queriam que atingissem 850 mil novos postos de trabalho nos Estados Unidos. E só atingiu 690 mil. Então o governo lá botou os juros lá embaixo. E aí, olha que coisa de doido. Por causa disso, você está tendo uma enxurrada de dólares aqui no Brasil. As pessoas, quem mexe, os grandes investidores. E ao ter enxurrada de dólar, a balança, né, do cambial do dólar está sendo boa para o Brasil. Ou seja, o real está valorizando por causa desses juros baixos nos Estados Unidos. Não é só, também na Europa, mas nos Estados Unidos. E aí o dólar está caindo. Nisso que o dólar cai, o preço do petróleo cai. E aí você já tem essa redução do combustível lá na refinaria. E aí, o que vai acontecer? Se isso se mantiver, a gente tem uma tendência ao famoso custo do Brasil, que é o frete, né? A embalagem plástica que vem do petróleo, para poder embalar o arroz, o feijão. Isso aí tende a diminuir com o tempo, né? A questão é, sobe muito rápido, né, Hélio? Mas descer demora. Cara, que a gasolina, por exemplo, você vê assim, a gasolina aumenta na distribuidora. Na mesma hora, a gasolina aumenta no posto de gasolina. São poucos os que seguram no estoque antigo. Aí eles vão dizer o seguinte, não, porque a gasolina que a gente tem aqui, a gente pagou caro por ela. Então a gente tem que aumentar o preço. A gasolina baixou na distribuidora. Aí você vai lá, a desculpa é a mesma. Mas por que não abaixou no posto? Se aumentou também no posto, quando aumenta na distribuidora. Por que não abaixou agora? Porque a gasolina que nós temos aqui é cara. Ele dá a mesma desculpa. Ele só vai diminuir o preço da gasolina alguns dias depois. Mas agora começou a concorrência, pelo menos aqui em Teresópolis. É o que a gente acredita, assim. E a gente está vendo assim, o que acaba acontecendo? A gente está, né? Agora, semana que vem, 130 anos de Teresópolis, né? E se a economia fora da cidade não está bem, a gente tem que pensar na economia da cidade, né? Então, o que a gente tem para Teresópolis que vai gerar, ou pode gerar, ou já está gerando, oferta de emprego, que vai gerar na sequência, né? Um cara que está empregado passa a consumir mais, e aí você gera, tanto no microcomércio quanto no comércio maior, você passa a ter essa circulação, essa expansão. As cidades precisam buscar seus caminhos, né? E, de uma certa forma, Teresópolis está tentando encontrar. Eu tenho uma crítica muito grande, minha, pessoal, com relação ao que eu chamo de construção civil predatória. A gente tem empreendimentos de construção civil que estão desconfigurando a cidade, né? Aí você pensa assim, mas construção civil gera emprego. Gera emprego ali naquele período.
Quando a obra acaba, todo mundo demitido. A gente tem que pensar em projetos para a cidade, e eu acho que a cidade está buscando isso, que gerem emprego de forma perene. Né? Então, por exemplo, quando você abre um comércio, por exemplo, igual aqui, a gente abriu, né, um mercado, está para abrir um segundo mercado, né? Na verdade, o terceiro, porque o primeiro mercado foi o que abriu na Tenente Luiz Meirelles. Posso falar o nome aqui do mercado? Pode. Primeiro abriu o Rio Sul, na Tenente Luiz Meirelles, e aí agora abriu o Serra Azul, já vai abrir a distribuidora Tubarão. Né? Esses mercados... São duas distribuidoras. São duas, né? Tem a Tubarão e tem a outra que agora... Tem uma outra que eu também fugiu não sei o nome. E esses mercados, enquanto está rolando a obra, tem a mão de obra da construção civil que está fazendo a obra. Mas o legal é que eles vão gerar uma abertura de oferta de emprego, a gente chama de frente de emprego, perene, porque enquanto o mercado estiver aí, tem emprego. Bobear nesses 4, juntando aí os 4, vão gerar aí em torno de 2.000 empregos diretos, né? Fora os indiretos. Então, assim, e são empregos que devem durar 2, 3, 4, se Deus quiser, 10 anos. Então, essas são coisas interessantes que a gente tem que pensar. A gente estava conversando outro dia, né, a questão nossa aqui do saneamento, a nossa briga que vem lá de trás, né, desde 2018. Hoje a prefeitura, né, já botou no ar a consulta pública. Né, e foi legal que a gente pôde, pelo menos eu pude ver lá, que várias das coisas que a gente lá atrás brigou já está lá no termo de referência, no termo de referência para fazer a contratação da empresa ou do consórcio de empresa que vai tocar o serviço de saneamento da cidade. O projeto é de 20 anos de obra, de expansão, de ter que contratar gente para cuidar, de ter que contratar gente. É porque a empresa que ganhar a concorrência vai ter que contratar gente, e provavelmente da cidade. E aí é que tá. E aí a gente amarra essa questão de ser da cidade. Não, mas para ela é mais barato contratar gente aqui. Mas eu preciso ter treinamento, porque uma coisa interessante a se pensar, Hélio. Hoje, por exemplo, você tem na cidade uma coisa que está acontecendo que é o Serra Tech. Né? Já é a segunda fase e o projeto Galileu. Por que esses projetos existem? Porque a gente tem uma empresa, uma só não, tem algumas empresas, a Alterdata é a mais conhecida, mas temos algumas empresas de tecnologia de ponta na cidade. Só que não tem mão de obra. Então as próprias empresas estão gerando essa mão de obra e hoje a gente tem aí, né, uma geração, literalmente, uma nova geração de pessoas da cidade, de jovens, alguns nem tão jovens, que participaram do projeto Serra Tech, alguns jovens, esses mesmos jovens estão no projeto Galileu, e que estão conseguindo ser absorvidos pelo mercado de trabalho em várias empresas de software que a gente tem na cidade por causa disso. E a gente não está importando essa mão de obra. Então você tem... esses são os vetores da cidade que a gente costuma discutir. A gente tem que pensar no perfil de desenvolvimento da cidade. E hoje, pelo menos na minha visão e de alguns colegas, a gente entende que o turismo é o melhor, né, tirando a agricultura, que é a nossa vocação natural, sim, mas o turismo é a melhor indústria de absorção de mão de obra não qualificada. Uma pessoa, para começar a trabalhar como copeiro de uma pousada, como cumim de um restaurante ou de um hotel mais requintado, ela não precisa de uma grande qualificação. Então, a hotelaria hoje, né, e esse eu acho que tem que ser assim, o caminho nosso... E paga bem, a hotelaria paga bem, ela paga acima da média. A hotelaria hoje é a grande indústria absorvedora de mão de obra da cidade. E aí você vai ter essa mudança desse quadro que você comentou. Lá, antigamente, 30, 40, 50 anos atrás, a gente não via tanta gente pedindo dinheiro na rua. E hoje você está vendo. Né? Então, a gente tem esses caminhos para buscar, né, de para onde a cidade pode crescer. Né? E aquilo que eu te falei, eu volto a repetir, eu sou um cara que faço críticas à construção civil predatória. É o que a gente está tendo. Né? A gente está tendo área desmatada aí, dá com pau. Tá, vamos lá. Eu fui a Pedra da Tartaruga semana passada, dias atrás, e lá de cima você vê uma obra, aliás, uma obra espetacular, tá? Eu não sei qual é a empresa que está fazendo, né? E é lá na Posse, entre a Cascata e a Posse, ali por cima de um morro, e ficou muito legal os prédios. Mas eu passei lá para ver, são 360 apartamentos. Ou seja, são 360 famílias que vão morar ali. São, no mínimo, 360 carros que vão passar pela
Estrada da Posse, que não suporta mais 30 carros. A Estrada da Posse está estourada. Cara, isso é um problema grave. Bom, então vamos criando os problemas. Eu ainda quero voltar na inflação, tá? Sim. Eu já anotei aqui. Então, você vai ter mais 360 carros passando na Estrada da Posse. Consequentemente, esses 360 apartamentos, o esgoto ele já não vai mais para o Rio, que agora não é para o Rio, que passa próximo até, mas não é mais permitido. Então, mas de qualquer maneira, ele vai para o solo. Não, ele vai para o... Ele tem uma usina. Uma usina de tratamento. Dá até para a gente ver a usina. Tem uma usina de tratamento e depois essa água vai para o solo. Sim, vai para a grelha pluvial. Então, tem que se pensar nisso, porque como você falou aí, a construção predatória, que eu nem sei se é esse caso lá, desse que eu não conheço esse condomínio, não sei qual é a construtora, mas isso vem ocorrendo agora com muita frequência aqui dentro do Agriões. Olha só, o que a gente chama de construção predatória? Né? Ou pelo menos o que eu classifico como construção predatória? Eu não sei exatamente qual é o condomínio aí na posse que você falou, mas vamos lá. A gente tem na cidade, né, o zoneamento urbano. E aí esse zoneamento ele é definido em função das vocações naturais de cada bairro. Então um bairro como Posse, Cascata do Imbuí, Parque do Imbuí, não é um bairro como Agriões. Né? Não é um bairro para você ter espigões, para você ter prédios de 8, 9, 10 andares. Então o zoneamento daquela área é um zoneamento para casas. Né? Você até pode ter condomínios, os chamados condomínios unifamiliares. Porém, né, e aí é aquela situação, a gente tem a questão da legislação. Então, você fala assim, poxa, então Parque do Imbuí não é para ter prédio. Sim, não é para ter prédio. Mas tem uma legislação chamada de Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, né, que quando você tem um empreendimento voltado para habitação de interesse social, isso pode ser flexibilizado. E é aí que está o problema da nossa cidade. A gente tem, né, um programa chamado Minha Casa, Minha Vida, que quando foi criado, ele foi criado para acabar com o déficit habitacional. Habitacional do país. O déficit habitacional é o cara que mora em lugares que não é para ele morar. Lá em cima, no Sete Tanques, lá em cima, na Fonte Santa, no Vale da Revolta. Não é para ele morar ali. Ele acaba indo para lá porque ele não tem condições ou de comprar ou de pagar um aluguel de um imóvel, digamos assim, irregular. Então você empurra a população pobre para a área de risco. Eu posso até usar uma palavra mais radical, né? Eu empurro a população pobre para morrer, porque vai chover e vai ter aquela desgraça de novo. Então, o governo lá atrás, em 2004, 2005, o governo federal, criou esse programa para, com um único objetivo, reduzir o déficit habitacional. Porém, durante o mandato, né, o segundo mandato da Dilma, o primeiro, o segundo, o ministro lá, o Manteiga, ele deu uma mexida nesse Minha Casa, Minha Vida, permitindo empreendimentos para a classe média. Para a classe média, e é o que está agora... E aí, por exemplo, você tem um monte de empreendimentos, aí é aquela história, eu e você somos construtores. Aí a gente pode pegar um financiamento do governo federal para fazer um empreendimento de imóvel de 42 metros quadrados, que vai custar 980 um metro quadrado, e a gente vai ter R$100 de lucro, né, em cada um, vai ter 1.086. Ou a gente pode pegar o mesmo dinheiro e fazer um empreendimento que vai custar R$1.800 a R$2.000 um metro quadrado, só que a gente vende a R$3.200 um metro quadrado. Então, cada metro quadrado, eu tenho um lucro de R$1.200. Então, você não está vendo na cidade, né, iniciativa de empresas construtoras de fazer casa para o déficit habitacional, e você está vendo essa especulação imobiliária, que é o que eu chamo de construção civil predatória. Existem alguns projetos que estão respeitando a vocação de cada bairro e tal. Tem algumas construtoras aqui que estão até fazendo um trabalho bem legal. Mas a grande maioria está... Os caras estão literalmente passando a boiada. Então e aí é aquela história. Se você não tem uma legislação que amarra isso, entendeu? É coisa, eu e você. A gente tem lá um patrimônio, nós somos uma construtora, a gente quer montar um prédio. A gente tem lá R$60 milhões na conta. Aí eu vou ver um terreno em Agriões, um terreno no Alto,
para fazer um prédio. Pô, o terreno é 12 milhões, 13 milhões. Aí tem um sítio lá em Quebra-Frasco, ou um sítio lá em Parque do Imbuí, 6 milhões. por 4 milhões e meio. Nós vamos lá comprar e vamos fazer. A gente vai comprar e vai construir. Aí a gente vai ver, opa, tem uma brecha aqui. Aí a gente entra com um pedido, o órgão não pode negar, está na lei, ele não pode negar a autorização para fazer. E aí você tem essas loucuras acontecendo. E aí sobra para a gente da mobilidade urbana. Porque o que a gente está fazendo hoje? Nós estamos buscando identificar os polos geradores de tráfego para que a gente possa definir os vetores para a gente começar a montar a base para poder fazer a contratação de um consórcio ou de uma parceria público-público ou público-privada para montar um plano de mobilidade urbana. Porque aí, com o plano de mobilidade urbana, vão entrar alguns requisitos legais que dá para travar algumas coisas dessas, como você falou. Pô, 360 carros, eu não faço na conta do carro, não. Eu faço a conta da van escolar. Se cada família ali tiver 2 filhos, são 780 crianças. Uma van carrega 14. Faz a conta do número de Quantas vans vão passar ali diariamente? no horário escolar. Agora, por exemplo, está para sair um enorme de um empreendimento aqui no Panorama, muito grande, onde era o Clube Panorama. É outro empreendimento. A gente pode até basear, o Minha Casa Minha Vida, não esse do Panorama, né? Mas esses que a gente tem visto aqui, lá em Araras, por exemplo, lá no Barroso, é o Minha Casa Minha Vida. Mas não é o Minha Casa Minha Vida para a população de baixo poder aquisitivo. Pois é. Porque isso ficou no plano no passado. Isso não existe mais. E não é só Teresópolis, não. É no Brasil inteiro. Uhum. Isso aconteceu. O Minha Casa Minha Vida, ele faliu no Brasil inteiro. Eu só não sabia que tinha sido o Manteiga. Foi o Manteiga. Foi o Manteiga. Eu, particularmente, nutro um ódio especial por ele. Porque isso me revolta. Olha, se você... Assim, eu peço até para os telespectadores e os espectadores, faz uma busca, pega o nome dessas construtoras, todas que trabalham Minha Casa Minha Vida, e vai ver quanto tempo elas têm de existência. Todas têm menos de 10 anos. É tudo recente. É tudo... Aproveitou o filão. Eu faria a mesma coisa, mas assim, as construtoras que têm 20, 30 anos não estão nesse movimento. Porque, evidentemente, obviamente, já tem um histórico, já tem, digamos assim, um capital acumulado que permite a eles manter, nós não vamos fazer isso. A gente não precisa gerar caixa. Mas uma construtora recém-aberta, com 6, uma construtora que tem menos de 10 anos, é uma construtora nova, em termos da indústria da construção civil. E os apartamentos, gente, os apartamentos são ótimos, eu fui ver. Aqueles apartamentos de Pimenteiras, esses são muito bons para a classe média. Agora, quem precisa mesmo, que a população de morro, que podia ter a sua casa própria, eles não vão ter nunca, porque eles não vão ter aí 300 mil reais para pagar. Eu nem sei quanto custa um apartamento desse. Hoje, assim, eu tive até agora, acabei de ter uma reunião ali na prefeitura e vou ter uma outra segunda-feira. Não tem jeito. Assim, a gente tem a Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Ela está construindo casas populares. Constrói em Paraty, você pode entrar. Eu peço que você entre no site do governo estadual, vai lá na Companhia Estadual de Habitação. E você vai ver empreendimentos que estão fazendo agora. Não tem jeito, Hélio. Quem tem que fazer é o governo. Porque o empresário não vai fazer uma casa cujo metro quadrado é R$700 e ele vai ganhar de lucro R$45 em cada metro quadrado. Ele não vai fazer. Estão me passando uma informação aqui que não existe mais o programa Minha Casa Minha Vida. Que agora é Mudou o nome para mim. Casa Verde e Amarela. Mas é a mesma. É a mesma coisa. É a mesma. Gente, a linha de crédito é a mesma. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, o FGTS, que é quem sustenta esse financiamento. Né? Não é mais Minha Casa Minha Vida, mas só porque mudou de nome. Mas é a origem do fundo e o objetivo é o mesmo. E o sistema para você se cadastrar enquanto construtora. Não, só mudou o comprador. Só mudou o comprador. O comprador mudou. Mudou o comprador. Olha só, eu tenho comercial agora, eu quero voltar, quero falar sobre o arroz e feijão e o óleo de soja. E também, o que vai acontecer com o óleo de soja agora? Talvez comece a cair de preço também. A gente vai falar sobre isso. A inflação que está acontecendo também aqui em Teresópolis. E se nós juntássemos, lógico, também aqui em Teresópolis, se nós juntássemos a agricultura, o turismo e o frio de Teresópolis, aonde nós poderíamos fazer isso? Não é ficar falando igual. Eu vejo falar isso há 30 anos, tá? Mas é fazer turismo, frio e agricultura. Até onde nós poderíamos chegar? É o que eu vou perguntar ao Marcão. Ok?
Agora, deixa eu falar com você de um churrasco que vai acontecer no Dia dos Pais. É isso mesmo, você vai dar um churrasco para o seu pai no Dia dos Pais, que você vai ganhar esse churrasco nas óticas da gente. Fica ao lado do Várzea Shopping. Ótica, churrasco? Pois é. Ótica da gente vai te dar um churrasco. Ao lado, um churrasco para o Dia dos Pais, hein? Ao lado do Várzea Shopping. É só procurar ali, leva lá um papelzinho com seu nome e seu telefone e coloca na urna. Não precisa comprar óculos. Não precisa ir lá para comprar. É só levar o papelzinho com seu nome e o seu telefone. Ótica da gente. Nós voltamos já.